Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo para explicar com um pouco mais de detalhes como é que vai ser o curso que nós estamos preparando para a terceira turma. Então, o curso tem um objetivo geral, que é fortalecer a participação e a presença dos profissionais que lidam com tecnologia para obter o melhor desempenho dos equipamentos no sentido global, ou seja, resultado em saúde. E especificamente um conjunto de teorias, informações que vão permitir uma abordagem prática num esterilizador. O esterilizador que a gente usa é um esterilizador de grande porte, então o curso atende também aqueles interessados em autoclaves de mesa. Bom, a primeira questão que a gente vai tratar é sobre a questão da responsabilização, responsabilização do estabelecimento, RDC 15, pelo gerenciamento, RDC 02, e também as questões que envolvem o sistema do CREA e CONFEA, como que se dá a cadeia de responsabilidade dos profissionais que lidam com esses equipamentos. É importante já lembrar que a manutenção é uma atividade que é comum a engenheiros, técnicos e tecnólogos. Então, a questão da responsabilização é muito fácil de se fazer isso, através das anotações de responsabilidade técnica, o que vão dar uma segurança maior para os processos como um todo. A partir dessa etapa, a gente vai trabalhar com os conceitos do controle de infecção hospitalar. Vamos falar dos micro-organismos, vírus, bactérias e fungos, e também entender como o calor afeta a vida desses micro-organismos, ou seja, como é que ocorre a morte a partir da temperatura agindo sobre esses equipamentos. Então isso vai permitir a gente entender melhor a curva de sobrevivência de cada tipo de micro-organismo e a partir daí poder até, dependendo do que se estudar mais, dimensionar ciclos de esterilização focados numa carga. Nós passamos pela história do controle de infecção hospitalar, contamos a história do Ignacio Felipe Semmelweis, que é o pai do controle de infecção hospitalar. Trabalhamos o que é infecção e o que é infecção hospitalar. A partir desse entendimento, fica mais fácil para os técnicos entenderem melhor as responsabilidades envolvidas. Para efeito de gerenciamento, nós comentamos também a questão da climatização na central de material de esterilização e também falamos um pouquinho dela na tuberculose, da climatização no transplante de medula óssea, mas no sentido de entender os conceitos de como um sistema de climatização hospitalar deve ser projetado, instalado, recebido e operado. Isso é uma informação que vale para o hospital como um todo. Aí nós entramos nas grandezas, as grandezas físicas envolvidas. São conhecimentos básicos, a maioria deles aplicadas no segundo grau, só que a gente transforma isso tudo para um vocabulário focado na geração do vapor, na esterilização, vapor saturado. Então, depois dessas grandezas, nós fazemos um apanhado do equipamento, quais são as fontes de risco desse equipamento, quais são os mecanismos de ação. A partir desse entendimento fica mais fácil contribuir com o programa de gerenciamento de riscos do hospital. Então, isso aí nós vamos até onde? Vamos até a NR13 da portaria 3214/78, que regulamenta aí a questão dos vasos de pressão. Então, nós explicamos em detalhe como a legislação funciona, de modo a você definir de maneira mais correta a inspeção interna dos vasos e a inspeção externa dos vasos. A partir daqui a gente entra propriamente dito na esterilização a vapor. Vamos falar dos processos, da validação e, por último, da manutenção dos equipamentos. Então, para entender os processos, tem que entender o vapor, tem que entender os componentes mecânicos e elétricos, e os componentes de comando, a parte de CLP, de controle lógico da máquina. Feito isso, nós reforçamos um pouco como utilizar a tabela do vapor saturado, como o vapor se comporta em diferentes temperaturas e pressão. Isso vai ser fundamental para nós podermos aí entender os processos, configurar os processos, e os processos especiais, como por exemplo a qualificação da instalação, a qualificação da operação, qualificação do desempenho do equipamento. Tudo isso começa a ser abordado. Então, trabalhamos ali com a definição de comissionamento, qualificação. Por exemplo, muitas pessoas hoje compram no mercado validação de autoclave. A validação não é da autoclave, a validação, do modo como nós tratamos, é a validação do processo.
de esterilização até definir o prazo de validade do produto, né? Então, tem esse aspecto de definições, né? Comentamos também as necessidades, as principais necessidades do usuário e até como especificar um equipamento desse, um equipamento para você fazer um processo de aquisição, né? Então, falamos sobre o requisito da instalação, a parte de utilidades, né? Água, vapor, energia elétrica, climatização, ventilação. Discutimos um pouco do que seria um layout de uma central de material de esterilização ideal, né? E trabalhamos finalmente aqui entramos mais forte na validação de processo, na qualificação e nos tipos de ciclo, né, que a gente pode desenvolver, porque são vários ciclos, dependendo da carga, nós vamos notar, dependendo da carga material, dependendo da carga microbiológica que contém essa quantidade de material, é que vai ser definido o ciclo de esterilização, tanto temperatura quanto tempo de esterilização. Então, essa parte a gente procura trabalhar, uma parte relativamente árdua um pouco, para quem não está acostumado, nós vamos trabalhar com função logarítmica e com função exponencial. Isso vai ajudar a entender melhor o equipamento, né, e como agir de maneira preventiva e corretiva sobre ele. Finalmente, nós definimos as complexidades de manutenção em 4 graus de dificuldade. O grau de dificuldade número 1, que é o primeiro escalão, é o que compete ao usuário fazer. O segundo escalão, uma equipe técnica com treinamento como esse que nós estamos proporcionando consegue fazer sem problemas. O terceiro escalão já depende de um empenho maior no equipamento, depende de alguma documentação técnica que deve ser adquirida no processo de compra. E no quarto escalão, que aí já é o nível do fabricante, né? Essas já são mais difíceis de se realizar de maneira ampla, né? Como, por exemplo, uma rachadura numa câmara é um problema que pode ser resolvido com mais segurança com o fabricante, por exemplo, mas você pode até pensar em fazer a solda ou a recuperação do vaso com um profissional qualificado no mercado. Afinal, o vaso de pressão não existe só em hospital, tem todo um mercado que usa esse tipo de tecnologia. Então é isso. Nosso curso vai acontecer no dia 15 e 16 de julho. Ele tem 16 horas, vai ser realizado aqui no Brás, próximo ao metrô Pedro II, num sábado e num domingo. Então é isso. Espero vocês no curso, espero que vocês gostem. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, é só mandar. A gente grava um vídeo, a gente responde por escrito, mas não vamos deixar vocês com dúvidas. Então é isso e obrigado por esse tempo.